A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Mais um dia estamos aqui juntos para mais uma lição de instrução da nossa querida aula da Escola Bíblica Dominical. Olha só, meu querido, que coisa grandiosa. O tempo foi passando, a gente foi tendo esses encontros maravilhosos e hoje estamos chegando no estudo de número 10. Olha como que o tempo passa rápido, né? Na última aula nós estudamos sobre o batismo nas águas, né? Mostramos todos os entendimentos elementares sobre o batismo nas águas. E como eu deixei o spoilerzinho ali na nossa última aula, hoje nós trataremos sobre o batismo no Espírito Santo. É um tema impactante e eu quero ter o privilégio de conversar um pouquinho com você sobre este tema, para que nós possamos, da melhor forma possível, instruir os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical nesse tema tão importante. Bom, vamos então fazer uma oração nesse momento, para que o Senhor possa nos ajudar nessa aula maravilhosa. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos reunidos para aprender sobre a Tua palavra. Nos dê discernimento, nos ajuda, Senhor, a entendermos aquilo que é a Tua vontade para nós, que o Senhor nos ajude a passar essa lição da melhor forma possível para cada um dos nossos alunos e que o Teu nome seja glorificado e exaltado na vida de cada um de nós. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos lá então, sem mais delongas, estudo de número 10, abra comigo na página de número 44, nossa lição de número 10, Jornada de Fé, o caminho do discipulado. Vou compartilhar aqui, como já é de costume, a tela com os amados irmãos e vamos juntos nessa lição maravilhosa. O batismo no Espírito Santo. Queridos, antes de nós entrarmos de fato na lição, eu quero dizer algo para os irmãos já sabem disso. O objetivo dessas lições da nossa revista Jornada de Fé, o Caminho do Discipulado, são noções introdutórias, lições básicas para os novos convertidos e para as pessoas que nós vamos evangelizar, para que elas entendam as questões de forma muito simples acerca da palavra do Senhor, tá? Então, os irmãos podem observar que as lições são lições extremamente claras, objetivas e simples, para que todos nós possamos entender e replicar essas lições da melhor forma, tá? Mas, para os irmãos que quiserem se especializar em um estudo mais aprofundado ali sobre o Espírito Santo, eu tenho uma recomendação, vou fazer hoje com o nosso querido pastor Gedeon Júnior, né? Então, uma recomendação para você, nós temos uma revista, tá, que foi escrita pelo nosso, acredito que é evangelista, ele anteriormente era presbítero, mas na última convenção, creio que ele foi consagrado a evangelista, me perdoe, querido Renato, se eu estiver errado, mas o nosso evangelista Renato, ele foi o autor de uma revista sobre o Espírito Santo, uma revista completa, uma revista ali muito bem escrita. Então, os irmãos que quiserem se esmerar nesse estudo sobre o Espírito Santo, é um estudo muito importante que o nosso evangelista Renato fez, tá? São estudos maravilhosos que os irmãos podem se aprofundar nessa lição, até porque essa lição aqui que nós vamos tratar, ela é uma lição simples, tá? Ela é uma lição que nós falaremos de questões muito mais simples sobre o batismo no Espírito Santo, tá certo? Então a gente tem essa revista maravilhosa que os amados irmãos podem ler, que ela é muito precisa, ela de fato ali uma imersão no estudo sobre o Espírito Santo, então é muito importante os irmãos que quiserem adquirir, falem com o pastor Hebe, a gente tem essa revista, e deixe também uma recomendação de um livro muito bom, tá? Que fala sobre o Espírito Santo, que é de um autor chamado Gordon Fee, um grande teólogo da palavra do Senhor,
O livro é Escutando o Espírito Santo no Texto. Livro excelente. Então, os irmãos que quiserem, adquiram esse livro. É um livro muito bom. Deixando, então, tudo muito claro, vamos lá, então, estudo de número 10, o batismo no Espírito Santo. E aí, os irmãos podem observar que nós temos o texto áureo que diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Então, sem mais delongas, vamos agora estudar sobre o batismo no Espírito Santo. E, meu querido, é muito importante, na introdução, você fazer ali uma reflexão com o seu aluno no seguinte aspecto. Vamos lá, qual é o nome da nossa igreja? Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. E aí, é importante você fazer essa reflexão com o seu aluno, indagando para ele. Irmão, você já parou para pensar por que o nome da nossa igreja é esse? Você já parou para pensar? Porque, olha só, o nome carrega muito sobre o que nós acreditamos. Você sabia disso? E é indagar isso para ele, né? O nome carrega questões importantíssimas. Então, vamos lá. Igreja, primeiro. Igreja traz ali a demonstração que nós somos um conjunto de pessoas que, formadas ali, somos uma igreja. Evangélica, porque acreditamos, né, no sacrifício de Jesus Cristo, acreditamos no Evangelho. Pentecostal, que é justamente o ponto que a gente vai tratar nessa revista aqui, né, nessa lição, desculpe, e do Brasil para Cristo, ou seja, que tem uma missão. A nossa igreja, ela é uma igreja evangélica, ela é pentecostal, que acredita no Espírito Santo, né, e do Brasil para Cristo, ou seja, com uma missão clara de ganhar o Brasil para Cristo. Então, o nome que nós temos diz muito sobre o que nós acreditamos. E aí, talvez nasça aí no seu coração uma indagação. Por que então levamos em nosso nome o termo pentecostal? E aí, meu querido, é aquele momento que você vai responder com muita autoridade, muita alegria para o seu querido aluno, tá? O termo no nosso nome pentecostal se refere e se deve ao fato de que cremos no batismo com o Espírito Santo, que é um momento distinto da conversão, onde o crente é cheio do Espírito Santo e recebe revestimento para viver a vida cristã. E aí nós acreditamos que a evidência deste batismo é o falar em línguas estranhas. Então, ser pentecostais também se deve ao fato de crermos nos dons espirituais para a edificação da igreja e no agir do Espírito Santo até os dias de hoje. Infelizmente, existem linhas teológicas que dizem que o agir do Espírito Santo se limitou somente ao momento ali da igreja primitiva, tá? Mas nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Jesus não deixou a sua noiva órfã, ele deixou um consolador, ele deixou o Espírito Santo e que o Espírito Santo ele age até hoje no meio da igreja. Daí porque nós acreditamos, além do batismo no Espírito Santo, como eu falei aqui para os irmãos, nos dons espirituais para a edificação da igreja e no agir do Espírito Santo até os dias de hoje. É por isso que nós acreditamos que pessoas são curadas de suas enfermidades, né? É por isso que nós acreditamos em milagres, porque nós acreditamos no agir do Espírito Santo. E, queridos, a nossa igreja, ela é uma igreja de milagres. Você faz parte de uma igreja, meu irmão, que outrora, e isso não mudou porque o nosso Deus não mudou, tá? Mas você está em uma igreja que pessoas deixavam as muletas de lado porque eram curadas. Pessoas deixavam as cadeiras de roda porque voltavam a andar. Cegos viam, surdos ouviam. Então, nós estamos em uma igreja de milagres, tá? Eu sou alguém que viveu um milagre, venceu um milagre. Então, assim, eu nasci com um problema de coração, o Senhor me curou desse problema de coração, então eu fui alvo do agir do Espírito Santo.
na minha vida. Então, nós acreditamos sinceramente nisso. E aí, ainda dentro da introdução, o batismo no Espírito Santo, então, ele é uma experiência espiritual que fortalece o cristão para a vida cristã e para a missão que nós temos, que é pregar o evangelho. Então, mas por que isso? Jesus, ele promete que enviaria o Espírito Santo para capacitar os seus seguidores a testemunharem e viverem plenamente a fé. E aí, nessa lição, nós vamos entender o que é o batismo no Espírito Santo, a sua importância e quais são os efeitos desse batismo nas nossas vidas, tá? Então, ponto 2. E aqui é um ponto de suma importância, meu querido. Em que momento ocorre o batismo com o Espírito Santo? E por que isso aqui é tão importante? Porque é justamente isso aqui que nos identifica como pentecostais, tá? Existem inúmeras linhas doutrinárias que tentam explicar o momento exato do batismo com o Espírito Santo, tá? E a gente tem as duas maiores linhas que elas divergem justamente sobre quando ocorre o batismo com o Espírito Santo. Quando a gente pega ali a linha evangélica clássica, que, por exemplo, os nossos irmãos das igrejas batistas e presbiterianas, tem-se ali um entendimento de que o batismo no Espírito Santo ele ocorre no exato momento que a pessoa aceita Jesus, ou seja, no momento do novo nascimento, aquela pessoa ela recebe também o Espírito Santo. Então vamos lá, questão prática. Para os irmãos batistas e presbiterianos ali, que seguem uma linha mais clássica, no momento que eu me achego a Cristo, me arrependo dos meus pecados e confesso que Ele é meu Salvador, eu sou salvo naquele ato de fé, mas também recebo o Espírito Santo e por ele sou batizado. Tá? Então essa é a primeira grande linha que tenta explicar o batismo no Espírito Santo. Mas, na perspectiva pentecostal, que é a perspectiva que nós cremos, e nós acreditamos ser a melhor linha teológica de interpretação, nós defendemos que o batismo no Espírito Santo, ele é um evento distinto da recepção do Espírito Santo. Não, Joel, peraí. Eu não estou entendendo nada do que você está querendo me dizer nisso, tá? E eu vou te explicar, meu querido. Calma, vamos lá. Quando eu creio em Jesus e o aceito como meu Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em mim. Porém, nesse momento, eu sou apenas selado, tá bom? Eu sou apenas selado. Então, no momento em que eu aceito a Jesus, tá? No momento em que eu aceito a Jesus, o Espírito Santo, ele passa a habitar, sim, dentro de mim. Porém, esse ato, ele é apenas o momento em que nós somos selados, tá? É o momento que nós recebemos o Espírito Santo. Então, no momento que eu aceito Jesus, eu sou ali selado pelo Espírito Santo. E aí, subsequentemente, após o processo de conversão, há um evento distinto que, de fato, trata-se do batismo com o Espírito Santo, que, na verdade, é o momento em que nós somos revestidos. Então, veja, no momento que eu aceito a Jesus, eu sou selado. O Espírito Santo, ele passa, sim, a habitar dentro de mim, mas esse ato é simplesmente o ato em que eu sou selado, tá? Eu recebo o penhor do Espírito. Só que chega um outro momento em que eu serei revestido. Estar revestido, eu preciso, primeiro, estar vestido para ser revestido. Então, nós defendemos que é um momento distinto. Um momento em, primeiro, eu aceito Jesus e recebo o Espírito Santo, e posteriormente eu sou revestido. E aí, é interessante isso, porque a história dos discípulos demonstra, indubitavelmente, que são dois eventos distintos. Vamos lá para você entender aqui, com um texto bíblico aqui demonstrado para você. Jesus, ele ressuscita, tá? Jesus, ele aparece para os seus discípulos em João 20, e ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Jesus, ele entra ali onde os discípulos estão reunidos, ele sopra o Espírito Santo e ele diz: recebeis o Espírito Santo, recebam o Espírito Santo.
Então vamos lá. Recebam o Espírito Santo. Naquele momento eles recebem o Espírito Santo. E Jesus deixa o Espírito Santo, porque ele seria assunto aos céus. E como ele mesmo tinha prometido, ele diz, eu vou deixar com vocês o Consolador. Vocês precisam do Consolador, então eu vou deixar com vocês o Consolador. Recebam o Espírito Santo. Só que depois desse evento, Jesus olha para eles e diz, fique em Jerusalém até que do alto você vai ser revestido de poder. E aí você vai receber o revestimento do batismo no Espírito Santo. Então vamos lá. No primeiro momento, eles recebem o Espírito Santo no momento que Jesus sopra o Espírito Santo. E depois, ali em Atos, no capítulo 2, quando o texto diz... E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente vem um som como de vento impetuoso e enche toda a casa. E foram por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, nós podemos observar que eles primeiro recebem o Espírito Santo no evento de João 20 e, posteriormente, em Atos 2, aí eles são batizados no Espírito Santo, recebendo o revestimento do Espírito Santo, tá? E não só isso. Inúmeros outros textos bíblicos nos mostram o batismo no Espírito Santo como um evento posterior ao de conversão. Por exemplo, Atos 8, Atos 8, versículo 14 e 17, e também Atos 19, versículos 1 a 7. Você pode ler esses textos aí com os alunos para trazer essa compreensão e mostrar que são eventos distintos. Então, depois que eu aceito Jesus, eu sou selado com o Espírito Santo, e aí eu passo a buscar a promessa do batismo no Espírito Santo. Até aí tudo bem, meus queridos? Espero que sim. E aí, seguindo a nossa aula, nós vamos falar também sobre o que é batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, como nós já falamos aqui, ele é um revestimento espiritual que o cristão recebe pelo Espírito Santo, diferente do batismo nas águas. Ele marca o começo de uma nova fase na vida cristã, quando o crente é revestido de poder para viver e servir. Então, o crente, ele é revestido pelo Espírito Santo para que ele possa, com eloquência, com ousadia, pregar com intrepidez, falar acerca do amor de Jesus, né? E também para que o Espírito Santo possa agir ali naqueles momentos para que nós possamos nos lembrar de tudo o que nós aprendemos, tá? E aí, vamos lá, nós somos pentecostais. E o que isso influencia também? Influencia justamente sobre qual é a evidência do batismo no Espírito Santo. E, queridos, nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento e derramamento de poder do alto, tá? Com a evidência física inicial de falar em línguas estranhas. Atos, no capítulo de número 2, nos traz respaldo sobre isso. Atos 8, 14 a 19, nos traz respaldo sobre isso. Atos 10, 46 e depois Atos 19, versículo 6. Então, todos esses textos reforçam o entendimento de que a evidência principal do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, tá? Depois disso, qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Jesus ele deixa claro que o batismo no Espírito Santo serve como um revestimento para que nós sejamos testemunhas eficazes do Evangelho. Então, através do batismo no Espírito Santo, eu sou revestido para poder ser testemunha do Evangelho. Esse poder, esse revestimento que eu recebo, ele me capacita a vencer o pecado. Ele me capacita a ter ousadia para pregar e a manifestar os dons espirituais, tá certo? Só que não para por aí. Como que acontece o batismo no Espírito Santo? Como já dito, no ato da conversão nós recebemos e somos selados pelo Espírito Santo. E aí, no decorrer da fé cristã, e em resposta à oração e entrega total a Deus, recebemos o batismo no Espírito Santo. Então, é por isso
que nós temos em nossas festas, aqueles momentos preciosos em que nós nos reunimos ali para buscar a presença do Senhor, e muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo, tá? Mas o batismo no Espírito Santo, ele pode acontecer na igreja, em um culto, né? Um culto direcionado para esse tipo de situação. Mas ele também pode acontecer na sua casa, né? Muitas vezes você ali sozinho, no seu quarto orando, e o Senhor, ele te batiza. Mas em casos mais inusitados, em ônibus lotados, tá? Muita gente acha que essa situação de ser batizado no ônibus acontece somente na música da cantora, da Andréa Fontes, tá? Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O meu bisavô, o meu bisavô, ele foi batizado no Espírito Santo dentro do ônibus, tá? Então, olha que coisa maravilhosa, você tá dentro do ônibus se lembrando daquele culto maravilhoso de domingo à noite. Você entra no ônibus para ir trabalhar e o Espírito Santo vai te enchendo, e você vai lembrando daquela palavra maravilhosa que você recebeu. E quando você percebe, você já foi tomado pelo Espírito Santo, revestido e batizado dentro do ônibus. Olha que coisa maravilhosa. Isso pode acontecer, tá, irmão? Então se prepara, porque a gente não tem ali dimensão do que o Espírito Santo pode fazer, tá? Então, o batismo no Espírito Santo pode ser acompanhado de manifestações diversas, mas a evidência física trata-se do falar em línguas estranhas, tá? E o batismo no Espírito Santo ele é importante porque sem o Espírito Santo nós estamos limitados, tá? Sem o Espírito Santo a gente fica limitado. Com ele a gente ganha força, a gente ganha direção, a gente pode viver a vida cristã plena, cumprindo a missão de Deus no mundo. Então, o Espírito Santo, meu querido, sim, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas ele também nos dá força, ele nos dá direção, ele nos dá poder, tá? Então é de suma importância nós entendermos isso, que o Espírito Santo nos ajuda a lembrar da palavra do Senhor. O Espírito Santo nos coloca as palavras corretas na nossa boca no momento que a gente vai evangelizar, que a gente vai discipular. Então é importante nós termos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. E aí, para concluir, o batismo no Espírito Santo é um presente de Deus para fortalecer, revestir e capacitar o crente para a missão. É uma experiência que deve ser buscada com fé, oração e desejo sincero de viver para Jesus de maneira mais plena. É o início de uma vida cheia do poder e da presença do Espírito Santo. Então, meu querido, se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas. Seja cheio da presença do Senhor, que Ele possa verdadeiramente todos os dias te fazer lembrar da sua palavra. Se você não é, meu irmão, busque os dons, porque buscar os dons é excelente. Ser batizado com o Espírito Santo é excelente. E o Senhor, ele tem poder para derramar sobre o seu povo. E aí, aquelas perguntas que a gente já conhece. Você já experimentou o batismo no Espírito Santo? Como o Espírito Santo tem atuado na sua vida? E por fim, você tem buscado viver cheio do Espírito Santo para cumprir a sua missão? E aí, meu querido, nós teremos encerrado a lição de número 10, em que nós poderemos ter entendido de fato a dimensão do que é o batismo no Espírito Santo. E sabe, lições como essa podem ser feitas inclusive em mesas redondas, sabe? Você abrindo oportunidade para os irmãos contarem um pouco a experiência deles, de como eles foram batizados no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo em um retiro de jovens, sabe, irmãos? E foi uma experiência tão maravilhosa. Só que eu tinha uma dificuldade muito grande. Os irmãos devem observar, eu sou uma pessoa muito inquieta. Qualquer coisa tira a minha atenção. E eu tinha muita dificuldade nos momentos que a gente tinha ali para buscar o Senhor, justamente de me concentrar, sabe? E aí eu me lembro em um retiro, eu falei, Senhor, é nesse retiro, vai ser aqui. E aí eu pedi para o Senhor me ajudar, né? Me ajuda a me concentrar na tua presença. E aí eu me lembro que os irmãos cantavam ali na frente, né? Aqueles hinos que nos levam a uma intimidade maior com Deus em um retiro. E o hino que cantavam era aquele, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais, quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. E aí, meu querido, eu me lembro que
eu ia dando glória a Deus, e aleluia, glória a Deus, e aleluia, e meu coração ia se enchendo de gozo, de alegria, e aí quando eu percebi, eu já estava falando em línguas estranhas. Que sentimento maravilhoso é o falar em línguas. Então, meu querido, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo, que essa lição possa nos levar a refletir sobre a importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, uma excelente lição. Se os irmãos precisarem, continuo à disposição de cada um de vós. Vocês têm o meu número e eu estou aqui naquilo que for necessário. Amém? E se quiserem se aprofundar no estudo sobre o Espírito Santo, nossa revista sobre o Espírito Santo, escrita pelo evangelista Renato, tá bom? E o livro que eu indiquei para vocês, do Gordon Fee, Escutando o Espírito Santo, tá? Muito bom livro. Os irmãos quiserem adquirir, estou fazendo aqui como pastor Leão Júnior, né? Mas é isso aí, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vós e precisando, nós estamos à disposição. A paz, Senhor, e até mais.